Seja bem-vindo ao meu podcast Direto ao Ponto. Eu sou Paola Mello, psicóloga, sexóloga e palestrante. E hoje nós vamos direto ao ponto. Você está cansado ou está no lugar errado? Às vezes, o problema não é o quanto você faz, mas é aonde você está. E para falar sobre esse tema, eu apresento para vocês a psicóloga Gláucia Serafim, que atua há mais de 9 anos na clínica. Seja muito bem-vinda, Gláucia, ao meu podcast. Obrigada, Paola. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz por esse convite, por partilhar assim, conhecimento e também aprender um pouco. Que coisa boa te receber. Estou muito feliz também. Gláucia, a gente vive hoje uma era em que as pessoas estão muito cansadas. Sim. Eu acho que estar cansado hoje virou quase um padrão. Como a gente começa a perceber, a diferenciar esse cansaço? Eu acredito que a intensidade. Porque é normal, como a gente vive num mundo tão acelerado, a gente está cansado no final do dia. Mas mora o excesso. Você está cansado para tudo, em tudo. Eu acredito que a gente olhar esse detalhe é o que vai fazer a diferença. Porque às vezes começa um cansaço no trabalho, mas aí também é um cansaço às vezes no ambiente familiar, isso vai se estendendo e a gente nem vai percebendo. Eu costumo dizer que muitas vezes o problema é que a gente passa do limite e a gente não reconhece. E aí eu acho que o cansaço, ele vem justamente como um meio para nos comunicar, olha, aqui já deu. É o sinal, né? É o sinal, ele realmente é um sinal. E como que a gente pode identificar, de fato, aquele cansaço que acontece rotineiro do dia a dia e um cansaço que, de fato, é um sinal de alerta? A gente vai olhar para o cansaço rotineiro, você vai chegar na sua casa, você vai tomar seu banho, você vai assistir algo e aquilo vai passar. O teu sono vai ser reparador e no outro dia você está pronto. Mas aquele cansaço que ultrapassa, não tem férias, não tem sono no mundo que vai passar. Porque ele está te sinalizando que na tua vida algo está errado. Que você está fazendo uma escolha ou várias escolhas que estão te levando a ultrapassar todos os teus limites. Então é esse lugarzinho aí. Passou do excesso e nada faz você descansar. Acho que é muito comum às vezes a gente escutar: eu descanso, mas eu continuo cansado. Eu acho que esse pode ser um grande também alerta pra gente, né? Se você tá dormindo, descansando, e mesmo assim você tá acordado, cansado, tem alguma coisa que a gente precisa olhar. Na clínica, você recebe muitos pacientes com esse tipo de queixa? Eu acredito que 90% dos pacientes traz esse discurso. Quem não tá cansado hoje em dia? Né? Eu acho que a gente já poderia começar por aí, né? É a fala mais repetitiva, porque estamos em um mundo que traz muito cansaço. E quais são as nossas escolhas e a nossa responsabilidade dentro do nosso cansaço? Então, eu escuto muito. E assim, eu entendo o meu paciente porque por muitas vezes eu me senti nesse lugar e me sinto também. Então, é um cansaço que ele vai muito além. E aí você passa um fim de semana e o cansaço só acumulou. Existe aquele cansaço que ele é pontual, mas existe o cansaço que ele é constante. E esse é aquele que a gente tem que ter um maior cuidado. O que pode estar sinalizando? Porque o cansaço, ele também comunica algo, né? Sim. E é esse cansaço que comunica algo que a gente às vezes vai botando, empurrando com a barriga, que adoece, que nos tira assim até o brilho pela vida. Então esse cansaço aí é o sinal de alerta vermelho que ou a gente para cuidar ou o preço vai ser muito alto. E é o que a gente vê muito na clínica, né? É um cansaço que adoece e quando a gente vê o paciente já está numa patologia. Porque começa com um cansaço, depois vira uma crise de ansiedade e pode chegar até mesmo numa depressão. Sim. E eu acho que também a nossa sociedade, a gente tem muito aquela frase: aguenta mais um pouco. E aí quando a gente vai perceber, a gente já passou por todos os nossos limites. Verdade. Então você acredita também que esse aguentar mais um pouco reforça essa ideia
que você pode passar por cima dos seus limites mesmo? Sim, eu acho que essa fala justifica até a gente ultrapassar por cima do que é inegociável pra gente. A gente vai tentando ser forte, né? A gente vai dizendo assim, eu tenho que estar nesse lugar, independente de qualquer coisa. E é a partir dessa escolha que aí a gente chega a lugares que são caros demais. Que te tira saúde, que te tira paz, que te tira sossego. Sim. E acho que se a gente for olhar, a nossa cultura reforça muito isso. Você tem que ser forte, você tem que dar conta de tudo. Como assim você não bateu essa meta? E aí sempre tem aquela comparação, achamos que a grama do vizinho é sempre muito mais bonita e mais verde. E aí quando a gente vai ver, a gente está exatamente nesse lugar. Sim. Esgotado, no limite e sem saber o que fazer. Porque também mudar é um processo difícil. E é o processo, né? E às vezes é um processo longo. Porque a gente vai acessar lugares emocionais, alguns mais fáceis e outros muito difíceis. E aí a gente precisa ter muita coragem, a gente precisa bancar muita coisa, a gente precisa se dar não. E esse lugar não, você tem que ser forte, você tem que passar por cima de tudo, porque esse é o que é esperado da sociedade, e isso é independente do lugar que você ocupa, acaba ultrapassando qualquer limite. Eu costumo dizer que o limite para o outro, ele começa primeiro com o limite consigo. Né? Então, assim, primeiro eu tenho que entender qual é o meu limite para estabelecer o limite para alguém. E quando a gente não reconhece os nossos limites, dificilmente a gente vai conseguir colocar limite no outro. Pois é. E assim, o quanto não é ensinado a gente a reconhecer os nossos limites? Pelo contrário, né? É ensinado a gente se doar, se dedicar para o outro, olhar muito mais para o outro do que para nós mesmos. E aí, quando a gente vai ver, a gente está em ambientes, em relações que são tóxicas, que são abusivas, que não são saudáveis, são adoecedoras, mas que a gente não consegue, às vezes, sair. A gente se sente limitado, preso. Desse jeitinho. E assim, é sobre eu estou cansada por um cansaço normal, natural, ou eu estou cansada de um casamento ruim, de um trabalho que não me traz brilho no olhar, de relações de amizade que não me são leais. Eu estou cansado de quê? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente vai ter que se fazer ao longo da vida. Quais são as minhas escolhas que estão causando meu cansaço? Meu ultrapassar limites, o meu não reconhecer esse lugar aí que é tão primordial, que é tão, assim, essencial na nossa vida. Sim, porque o que está por trás do cansaço, né? Como bem você colocou, um casamento falido, conflitos familiares, frustrações, decepções que vão acontecendo ao longo da vida e a gente vai carregando aquela bagagem, ou até mesmo mantendo aquelas mesmas pessoas, continuando nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes. Isso tem um preço. E o preço que se paga para sustentar esses lugares, ele é muito caro. Sair é difícil, mas ficar nesse lugar é 10 vezes mais adoecedor. Só que é difícil, né? É difícil, eu falo, pegar a sua bagagem e dizer, isso aqui não é o meu lugar. Até porque, naturalmente, a gente vai vivendo ali numa dinâmica, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, em que a gente vai se moldando, se adaptando, a ponto de, aqui é o meu lugar. Aqui é familiar, aqui eu já conheço. E a gente costuma ser até leal a esses padrões. Como é que eu vou sair dessa dinâmica? Mas essas pessoas precisam de mim. Às vezes a gente se coloca até mesmo como herói da situação. Acolhendo, compreendendo demais e assim, ultrapassando tudo para estar nesses lugares, para estar com esse outro. E nesse processo, como você disse, é difícil realmente sair, porque é difícil a gente nos escolher. Às vezes a gente está ali voltado para tudo e todos, e a gente está fazendo tudo menos se olhar e se escolher. Porque é difícil se escolher também. Não é fácil. Com certeza. Com certeza. Até porque se escolher é lidar com perdas. E ninguém gosta de perder nada. Só que eu acho que se escolher também entra no ponto de o que é tão importante para mim que eu não estou disposta a negociar.
Porque às vezes chega um momento que você está no seu limite ou transbordando a ponto de você dizer assim, aqui já não é mais meu lugar, aqui não me cabe mais. Eu falo que na medida que a gente cresce, alguns lugares vão ficando pequenos. Algumas amizades já não cabem mais. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai precisar fazer muitos cortes. Vai ter que lidar com muitas perdas. Eu sempre falo, né? Viver é o tempo inteiro você se deparar com um luto, com uma perda. Seja uma perda grande, seja uma perda pequena, mas o tempo inteiro a gente vai estar lá se esbarrando com a dor, com o sofrimento, ressignificando, recomeçando, e esses processos a gente sabe que são difíceis, são dolorosos. Muitas vezes a gente não consegue mais nem confiar em ninguém, porque a gente já se machucou tanto. Então como é que eu vou dar mais uma oportunidade, mais uma chance para alguém, depois de tudo que já fizeram comigo? E isso vai desde o ambiente de trabalho a um ambiente familiar, relacionamentos em geral, né? E, Gláucia, quais são os sinais que a gente pode perceber, assim, que esse cansaço, de fato, está pesando sobre o ombro dessa pessoa? O que você diria, assim? Por exemplo, essa pessoa ela começa a ter mais irritabilidade, impaciência. O que mais que a gente poderia mencionar? Eu acredito que a gente poderia olhar os sinais físicos e os sinais emocionais, porque está tudo muito ligado, né? Sim. Então, os sinais emocionais é essa irritabilidade que não passa, às vezes a impaciência, a insegurança na tomada de decisões, a ansiedade em si, porque tem paciente que chega assim, eu estou ansioso. E quando a gente vai catucar, a ansiedade ali só é uma fala. Ela tem tanta coisa por trás, sintomas físicos, dor de cabeça, veja, Insônia. Insônia, às vezes a falta de vontade de comer, a falta do prazer de viver certas coisas, que era rotineira, que era comum. E você acaba, tá trabalhando a pulso, tá saindo com seus amigos porque tem que sair, mas aquilo não te dá tanto entusiasmo, leveza. Você vai perdendo aos poucos essa alegria, esse desejo, essa vontade por fazer coisas que até então era prazerosa, né? Sim. E aí você vai percebendo essas mudanças no comportamento. A pessoa fica muito mais reativa, às vezes até impulsiva. E isso são grandes sinalizadores, que é aquele momento que você precisa olhar para a sua vida. Porque muitas vezes a gente não quer parar para fazer esse movimento. Peraí, o que está acontecendo comigo? É porque parar e olhar vai mexer. Às vezes a gente não quer mexer, né? Às vezes a gente quer fingir que tá tudo bem. E isso é muito comum, um paciente chegar, eu tenho crise de ansiedade, eu estou com insônia. Mas o que isso está querendo me comunicar? O que isso está querendo me dizer? E aí, em uma época de muito diagnóstico, né? Não criticando os diagnósticos, mas assim, em uma época onde tudo tem que ser encaixado num diagnóstico, o paciente ele quer também se identificar nesse lugar. E, na verdade, é a forma que ele está conduzindo a vida dele. É as escolhas que estão pesando. Sim. A gente sabe hoje que tem muitas pessoas, em geral, que têm um diagnóstico, por exemplo, TDAH, sem ter TDAH. Então, assim, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente fica preso, limitado a um rótulo. Sim. Não que um diagnóstico ele vá dizer quem a gente é. Ele pode nos dar um direcionamento. Eu sempre falo isso. Mas a gente não tem que fazer dele uma muleta. Sim. Porque a gente sabe que muitas pessoas falam, não, mas é porque eu tenho isso. E aí eu não posso fazer isso. Porque aí também envolve eu me retirar da responsabilidade de mudar a minha vida, de olhar para ela, de rever escolhas, de reinventar também, de recomeçar. E eu coloco ali. Aí eu tô fazendo essa escolha por isso. Sim. Então tira também a minha responsabilidade desse lugar. Eu acho que essa questão da responsabilidade é um ponto que pesa hoje, porque a maioria das pessoas fogem desse lugar. Se minha vida está do jeito que está, eu tenho responsabilidade diante disso. Se o outro fez o que fez comigo, em algum momento eu permiti, eu tolerei. Porque às vezes não é uma situação. São várias. São várias. É um acúmulo de situações que você vai deixando, que você vai permitindo. Aí chega um momento que você olha e fala assim, eu não aguento mais. Mas o quanto você permitiu? O quanto você não colocou os seus limites?
Você vai dando espaço a esse outro, a essa situação, a esse trabalho, e vai dizendo que você aguenta. Vai dizendo que ele pode fazer isso com você. Você vai autorizando que o outro faça coisas, mesmo que te machuquem, mesmo que te causem dor e sofrimento. E assim, chega um momento que a pessoa olha e ela se perde de si, muitas vezes. Ela não se reconhece mais. Mas aí eu me pergunto, como não se perder quando você só está voltado para o outro? Como não se perder se você só está olhando a vontade, os sonhos, os planos do outro e você não está se olhando? Então não teria como não se perder. Sim. Porque às vezes você está olhando tanto para o outro que você não consegue enxergar você mesmo. E aí você vai desejando que esse outro lhe olhe. E ele não vai, porque está muito cômodo também. Porque quando geralmente a gente faz esse movimento, na verdade a gente busca algo do outro. A gente quer se sentir olhado, admirado, querido, amado. Então todos os movimentos que a gente faz, de fato a gente busca algo, né? Mesmo que seja algo inconsciente. Uhum. E permanecer em dinâmicas assim também, a gente vai se modulando aquele ambiente sem perceber. Tem aquela famosa frase, né? A gente é o reflexo das pessoas que a gente mais convive. O que você acha sobre isso? Eu acho que sim, dependendo de como você também vai se portar, porque vai influenciar em algumas escolhas até de forma inconsciente, mas a gente não vai tirar a tua escolha de se fazer diferente no mundo. Sim, porque também é uma escolha. Você pode, assim, a gente compreende o paciente que chega, às vezes, muito vulnerável, por estar em lugares que remetem, às vezes, à pior versão dele. A gente acolhe isso, mas a gente também tem que pegar e dizer assim, peraí, qual é a tua escolha? Tu repete? Influencia pra caramba, mas assim, a partir do momento que você se olha, a partir do momento que você se cuida, qual é a tua postura? De escolher estar ou de escolher ir embora? De escolher reproduzir ou dizer assim, não, eu preciso encontrar um novo caminho. Geralmente a gente só muda quando a gente está no limite. Desse jeitinho. Né? Assim, a gente só busca muitas vezes terapia quando a gente está ali no momento que a gente fala assim, não sei mais o que fazer. Nem sempre a gente busca como de fato uma prevenção. Uhum. Né? É porque eu acredito que quando a gente fica muito vulnerável, o paciente que ele chega muito vulnerável, ele chega em busca realmente desse colo, desse acolhimento. Então, eu cheguei no meu limite, tô fora de mim, eu preciso de quê? Desse amparo. E a terapia de início é isso também. Sim. Eu falo que a terapia é como se a gente fosse juntando os pedacinhos daquela pessoa, aos poucos, e dando a ela o poder para ela decidir a própria vida. É aqui realmente que você quer estar? É nesse ambiente? É com essas pessoas? Faz sentido ainda continuar aqui? Porque a gente coloca tantas expectativas nas nossas relações que quando o outro nos decepciona, nos frustra, ou de repente chega um momento da vida que a gente já não está no mesmo ritmo, não está mais no mesmo degrau, a gente está muito distante, isso vai acontecer cortes, rupturas, seja amizades, seja relacionamentos. E às vezes a gente não quer encarar isso, às vezes a gente não quer cortar. A gente quer continuar segurando aquilo que está machucando, aquilo que está ferindo. E como dói. Eu falo, o novo ele é assustador, mas permanecer nesses lugares dói muito mais. É um preço tão alto, né, se a gente for pensar. Tem lugares que nos tira tanto o nosso brilho pela vida, o nosso desejo. E são esses lugares que, se a gente for pensar, o que nos adoece, o que nos traz essa fala de tô cansado, do que realmente admitir que aquela relação ou aquele trabalho está te destruindo. Aquela tua escolha, não é a escolha de ninguém, é a tua. Sim. Tá te trazendo danos que são altos demais, caros demais. Você falou sobre trabalho e hoje a gente sabe que a gente está tendo
muitos afastamentos por transtornos psiquiátricos. No ano passado, a gente teve mais de 500 mil afastamentos por transtornos psiquiátricos. Então, assim, isso emite, de fato, um sinal de alerta de que as pessoas, elas não estão bem no ambiente de trabalho. E o que você acha, Glaucia, que colabora para esse adoecimento dentro do ambiente de trabalho, assim? O que você percebe? Eu acredito que o excesso de cobrança, e aí eu falo não só das instituições, eu falo também da pessoa, o não reconhecimento do seu limite, até onde aquele trabalho realmente está sendo saudável. Já teve paciente que eu chegasse assim, tá valendo a pena? Esse dinheiro aqui tá valendo a tua paz? Então, esse não reconhecimento do teu limite, você empurrando com a barriga e não buscar ajuda logo, eu acho que faz um conjunto que gera esse grande número de adoecimentos. E como a nossa sociedade, você não pode parar, você não pode perder, você não pode ser um ser humano que cansa. Então, é cobrado uma postura e você fica sustentando aquela postura por muito tempo. Essa ideia de que você tem que produzir o tempo inteiro, de que você tem que dar conta de tudo. A ideia também, acho que de alta performance, né? Como se a gente fosse invencível. Isso tudo, muitas vezes, colabora para o adoecimento. E, de fato, se a gente olha hoje, né? Muitas vezes está aquela pessoa sob pressão, sobre cobranças constantes. Aquela pessoa, ela já não sabe lidar com tudo aquilo. Né? No ambiente de trabalho, isso acontece muitas vezes, e a pessoa, a vontade dela é de sair, mas ela fala, eu não posso sair do meu trabalho porque eu tenho que pagar os meus boletos. Mas qual é o custo para sustentar estar nesse ambiente? E, assim, se a gente for olhar esse lugar, como ele é uma base nossa, né? O nosso trabalho influencia em muitas outras áreas. A gente passa 8 horas do dia trabalhando, então o trabalho ele tem um peso muito grande sobre a nossa vida. E aí a gente fala dos sonhos, das expectativas, o quanto eu lutei para chegar nesse cargo, o quanto eu investi, né, financeiramente, emocionalmente, o quanto eu perdi coisas com a minha família, enfim, o quanto eu perdi vivências para estar naquele lugar ali. E aí é difícil soltar. E aí... Porque às vezes também tem aquela questão, né? Você fez uma faculdade, ou você passou anos da sua vida se dedicando àquilo. Você investiu tanto seu tempo, sua energia, e chega um momento que você olha e fala, isso aqui não está fazendo mais sentido. O quanto é difícil encarar isso. Porque aí você vai precisar, às vezes, fazer uma transição de carreira, você vai recomeçar do zero. E tem que ter muita coragem para isso. Tem que ter muita coragem. Tem que bancar muita coisa. A crítica do outro, a sua própria frustração. Então, assim, não é só um lugar que você vai tomar uma decisão e não ter consequência. E tem que estar disposto a bancar, a sustentar esse novo lugar. Mesmo tendo que lidar com as críticas, com o não reconhecimento. Hoje a gente sabe, devido a esse grande volume de adoecimento dentro das empresas em geral, foi criado a avaliação de riscos psicossociais, que tem como objetivo justamente avaliar a cultura, as relações, as cobranças, o quanto aquele colaborador ele se sente de fato valorizado. Então, a partir aí do dia 26 de maio, de fato, começam as fiscalizações. Então, assim, todas as empresas precisam estar, de fato, cumprindo a lei. Eu imagino, Glaucia, que agora a gente vai entrar num outro movimento. Talvez uma nova revolução industrial, mas por uma necessidade. O que está acontecendo com as pessoas? Por que as pessoas estão tão cansadas, esgotadas, nos limites? Né? A gente precisa começar a olhar para isso. O que está acontecendo? E eu acho que talvez seja um momento, de fato, que a gente comece a olhar um pouco mais para dentro de si. Porque a gente está tão voltada para o outro, para o trabalho, para a meta, que a gente vai perdendo até mesmo o sentido da vida. Qual o sentido de viver? Será que a minha vida ela tem que se resumir ao trabalho? O trabalho ele é uma parte da nossa vida, mas ele não pode ser tudo. Porque tem pessoas que passam por tantas frustrações, decepções, que elas se afundam no trabalho. A fuga, né? É uma fuga. E aí aquela pessoa ela não vai percebendo. E aos poucos ela vai se isolando, ela não quer mais ter amizades com ninguém, ela não quer mais se relacionar com ninguém. Ela vive em função do trabalho. Até porque a gente sabe que seria muito mais aceitável dizer eu estou trabalhando do que dizer mas eu estou usando drogas ou eu estou bebendo. Então a gente sabe que muitas pessoas utilizam até mesmo o trabalho como uma ferramenta de fuga da realidade.
porque não quer olhar para os problemas da própria vida, coloca ali debaixo do tapete. Você vê isso muito na clínica? Muito. Eu acredito que o que mais tem, problemas familiares, relacionamento e trabalho. E esse lugar do trabalho, do adoecimento, essa pessoa, ela leva tanto tempo, às vezes, para até admitir para ela mesma que aquele lugar está adoecendo, que aquele lugar nem faz sentido. Então, é algo muito gritante. Eu acredito que por isso que essas exigências que chegam para reinventar realmente nas empresas, porque chegou num ponto que está tão alto o número de pessoas que está sofrendo, que está adoecendo, que está se afastando, que ou a gente toma medidas nesse nível, ou daqui a pouco as coisas vão estar... A gente está num colapso, se a gente for pensar de saúde exatamente. mental. Quando você conversa com alguém hoje, dificilmente alguém não diz, eu não estou cansado. Mas geralmente a primeira palavra é, eu estou cansado, esgotado, no meu limite. E assim, é bem interessante essa questão do trabalho ser uma fuga, porque é justificável, né? É justificável até para si, para a sociedade. Então, eu estou fugindo, eu estou me ausentando, mas é pelo trabalho, então assim pode. É muito mais aceitável socialmente, né? Porque o trabalho, ele dá, digamos, dignidade ao homem, né? Faz a gente ter novos significados para a vida, de fato. O trabalho, ele tem uma importância gigantesca. Sim. Mas o que a gente percebe hoje é que muitas pessoas, elas estão, de fato, insatisfeitas com o trabalho. E isso a gente percebe em pesquisas mesmo, assim. Então, que a gente precisa também ter esse cuidado. Como que tá a nossa saúde emocional no nosso ambiente de trabalho? A gente está feliz no que faz? E aí é uma fala que eu escuto muito em consultório, quando as pessoas assim, eu tô infeliz. O trabalho não faz sentido, eu vou trabalhar a pulso. Na segunda-feira, né, sabe que começa, mas no domingo já bate aquela tristeza. Então, assim, a gente vai para um lugar que já começa a ultrapassar todos os limites. Aquele trabalho não faz sentido nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de soltar. Eu tenho medo de planejar alguma coisa, porque tudo também requer um planejamento. Sim. Eu tenho medo de encarar o que é que os outros vão dizer. Como assim, o que eu investi tanto, né, na carreira, nos estudos, e eu vou me retirar. É um luto. A verdade é essa. É um luto. E às vezes a gente não quer encarar esse luto. Chegou ao fim e eu preciso recomeçar. E assim, a vida é feita de lutos. Então a gente vai precisar encarar, às vezes, esses momentos mais difíceis. Você falou aí sobre o domingo à noite. Domingo à noite geralmente é aquele momento onde as pessoas já pensam, ai, amanhã eu tenho que trabalhar. E aí bate aquela crise de ansiedade, aquela angústia no peito, vontade de sair correndo. E aí eu acho que isso também, Glaucia, é um grande sinalizador. Se o seu trabalho está despertando isso em você, eu preciso começar a olhar para a minha vida. O que não está legal? É o trabalho, é as minhas relações, é o meu ambiente familiar. Porque a vida o tempo inteiro nos convida a olhar, mas eu estou disposta, de fato, a enxergar? Você que está nos assistindo, você já olhou, já mergulhou para dentro de si? E olhar e falar assim, não, realmente, isso aqui não cabe mais na minha vida? É hora de eu me levantar? É hora de eu deixar isso para trás? Seja um relacionamento, seja uma amizade, seja, de repente, o ambiente familiar, que já não está mais ali alinhado com você. Você percebe que você cresceu e talvez aquele ambiente ficou pequeno. Aqui e agora é o momento da gente se levantar e ir embora, sem precisar olhar para trás, sem precisar de desculpas. É só ir. E com o coração em paz, de que a gente pode ser feliz, que a gente pode recomeçar a todo momento, a todo tempo. Porque às vezes o que nos falta é isso, a coragem para dizer assim, aqui já deu. E eu aprendi também que a coragem de bancar as consequências. Porque às vezes você até toma a decisão, aí depois volta atrás. Então, bancar esse lugar também é um lugar, assim, doloroso, desconfortável, que vai trazer até lugares que você nunca sentiu.
Então, bancar essa decisão, a coragem é um primeiro passo, mas bancar, lidar com todas as consequências é difícil. Esse sustentar que eu acho que é o mais difícil. Porque às vezes a gente fala, eu vou fazer tal coisa, mas fica só da boca para fora. Até existe um desejo, mas às vezes eu não consigo concretizar isso em movimento, em ação. Porque esse sustentar é o que mais exige da gente. De entender, aqui já deu, eu não mereço esse lugar, algo maior me espera, eu posso ser feliz de outras formas. Dizer assim, olha, aqui deu e eu posso simplesmente seguir a minha vida por outros caminhos. Não tem somente esse caminho. Porque muitas vezes na vida a gente acha que só existe aquele caminho, só existe aquele trabalho, só existe esse relacionamento, essa pessoa. Mas não. A vida o tempo inteiro tem ali milhões de caminhos, milhões de possibilidades. E às vezes a gente está se prendendo a uma única alternativa. E às vezes essa prisão, né, se a gente for pensar, é como se eu nunca tivesse pensado fora dessa caixinha. É como se não tivesse nenhuma oportunidade além. E às vezes tem um mundão aí, né? E é interessante que a gente escuta muitos pacientes falando assim, mas eu preciso pagar os meus boletos. Mas como é que eu vou fazer a minha vida sem esse trabalho? Mas como que vai ser a minha vida sem esse relacionamento? Como se a vida girasse em torno daquilo e não tivesse mais outras possibilidades. E existem tantas outras possibilidades, né, Gláucia? Mas eu acredito também, Paula, que às vezes a gente, assim, a fala do paciente, ele realmente viveu tanto tempo para aquela relação, para aquele trabalho, que se imaginar fora dali parece, assim, insuportável. Exato. Né? Então, assim, foi tanto tempo voltado para que é como se realmente não existisse esse mudão que a gente consegue enxergar porque a gente está de fora. Clarice Lispector fala, né? Depois do medo vem o mundo. E aí é exatamente isso. Eu preciso atravessar os meus medos para ganhar esse mundo. Mas, de fato, a gente sabe que aquela pessoa, ela se acostumou, ela criou uma rotina, tudo da vida dela está organizado junto com aquela pessoa. E aí, como é que eu vou cortar tudo isso? Como que vai ser a minha rotina agora? É um luto ainda, né, das expectativas que a gente colocou em cima daquela pessoa. Sei lá, eu sonhei de repente em um casamento, eu sonhei de repente que essa pessoa, essa minha amiga ia ser madrinha do meu casamento, e de repente aconteceu uma frustração ali tão grande, uma decepção, que você percebe que não daria mais para manter essa pessoa na sua vida. Então, assim, são uma série de situações que vão acontecendo que fogem do nosso controle. E às vezes vários lugares da nossa vida estão bagunçados, né? Às vezes não vem só um, às vezes não é só, eita, a relação que tá difícil, é a relação familiar, é o trabalho que tá difícil. E aí quando a gente vai olhar, a gente tá tendo que tomar várias decisões, bancar vários lugares também de incômodo e de dor, e aí é pegado. Exatamente. E é muito comum isso na clínica. A pessoa, ela chega com uma queixa, mas, na verdade, aquela queixa é a menor que ela tem. Porque ela tem outros e outros problemas que, muitas vezes, ela não tem nem noção. Ela só descobre no processo, no acompanhamento terapêutico mesmo. Que ela fala assim, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu falo que a terapia é um processo de descoberta de si. Né? Quer dizer que eu ajo assim por causa disso? É aquele momento de virada de chave, né? Tão necessário, né? Tão necessário. E o quanto a vida cobra da gente, que a gente olhe para si. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu só atraio gente assim, só entram pessoas na minha vida que não prestam. Mas será que isso não está querendo me sinalizar algo? Do tipo, o que eu preciso aprender com essas pessoas? Aonde eu continuo insistindo? E aqui já deu. Já passei dos meus limites. Porque se a vida tá ali mandando esse tipo de pessoa, é porque ainda tem algo que você precisa aprender. Eu falo que a gente vai evoluindo na medida que a gente vai entendendo os nossos limites, de fato. E vai colocando, olha, isso aqui pra mim já deu. Não aguento mais. Vai sinalizando esse cansaço, Vai né? sinalizando. Vai se percebendo, vai se colocando como prioridade. E aí é nos detalhes. Tem que ser nos detalhes. Porque lugares assim são muito profundos e se a gente for
para o grande, vai dar... vai ser pior. Com certeza. E por que você acha que muitas pessoas continuam em lugares desgastantes, ambientes, mesmo sofrendo? Eu acredito que, às vezes, a pessoa ela tá tão presa em idealizações, em sonhos, que às vezes a dor ela não é o suficiente para ela tomar uma posição. E aí você vai passando, e quando menos espera, as coisas tomaram uma proporção muito maior. E aquela que era uma dor, mas que dava para relevar, que dava para aturar, sabe? Aquele lugar de eu aguento mais um pouquinho. Se torna tão grande que aí é onde a gente busca ajuda. Mas esse lugar da dor é muito individual. E aí, por ser muito individual, por às vezes a gente ter uma história onde a gente foi ensinada a suportar muito, a gente não sabe o que é o nosso limite. A gente se acostumou com esse lugar também. É a rotina. Então, assim, foi muitos lugares de dor. Porque mais um é tranquilo. Eu dou conta. Sendo Exato. que é um dou conta que traz um peso muito grande. É um dou conta que quando a gente vai olhar, o sofrimento psíquico, ele tá ali em um nível muito elevado. É uma conta cara e vem acompanhado do medo da mudança, das inseguranças. Mas como assim eu vou largar tudo isso? Tudo aquilo que eu construí? Foram anos me dedicando, seja esse relacionamento, ou até mesmo uma amizade de muito tempo. Como é que eu vou sair e abandonar tudo isso? É aquele lugar. É como se eu tivesse feito, né? Eu investi e eu não tive um bom resultado. É fracasso. É fracasso. E a gente não quer lidar com fracasso. A gente odeia o fracasso na nossa sociedade. Acho que a palavra desistir é sempre vista como fracasso de fato. Mas desistir também pode ser a maior prova de amor que você poderia fazer por você mesma. Exatamente. Saber a hora de parar, de desistir, eu acho que é fundamental. Porque as pessoas falam muito, aguenta mais um pouco. Mas será que essa pessoa já não chegou no limite? E assim, o outro, ele não tá vivendo aquilo, né? Então assim, aguenta mais um pouco, Paula, vai dar certo. Mas assim, e como eu estou me sentindo? Eu que sei até onde eu consigo ir realmente. Eu que sei as consequências de estar vivendo aquilo. Eu falo que o medidor, o sinalizador, somos nós que sentimos e vivemos na pele. O outro nunca vai saber. O outro pode me orientar, pode até, né, falar algo, mas de fato só eu vou saber mensurar se aqui já deu, se aqui é o meu limite. Porque muitas vezes a gente fala, não, vou sustentar por essa pessoa. Vou fazer esse esforço. Mas qual o preço disso? Fazer a minha parte e a da pessoa, do trabalho. Enfim, vou fazer tudo, né? Colocar só aqui, ó. Só é meu. E o quanto é difícil sair desses lugares. Na clínica a gente percebe muito. Às vezes um paciente ele chega, ele traz aquela demanda e às vezes ele muda muito rápido aquilo. E às vezes tem pacientes que ele passa meses, anos para tentar sair de lugares. Porque aquele lugar, às vezes, que aquela pessoa está, é um lugar que ela passou a vida inteira. É tão enraizado, né? É tão enraizado, ele é tão reforçado, às vezes, pela família, né? Do tipo, fulano é aquela pessoa que resolve tudo, que toma a frente, que cuida de todo mundo. E aí fulano tem um sentimento, um dever de que não posso abandonar. Eu tenho um sentimento, talvez até mesmo de dívida. Não posso sair, não posso deixar essas pessoas aqui. Esse é o único lugar que é me permitido, né? Esse é o único lugar que eu tenho que estar de todo jeito. Não posso me retirar dele. Exatamente. E é aquele lugar que, mesmo sendo doloroso, difícil, é o lugar que eu sempre passei a vida inteira. E a gente se acostuma. A gente se acostuma com o que é bom e com o que é ruim. Por isso que é tão difícil quebrar padrões. Quebrar ciclos. Porque a gente passou a vida inteira ali naquele ciclo. Às vezes a gente fala assim, mas por que fulano não muda? Porque fulano não quer. É tão mais fácil julgar
não é mesmo? Porque às vezes o que a pessoa quer é um acolhimento, é um colo, é alguém que diga, independente da sua decisão, eu estou aqui com você. Porque às vezes a gente não quer alguém que resolva. A gente só quer alguém que fale assim, eu estou aqui contigo. Independente da sua escolha. Independente da sua escolha. Porque o outro também tem os seus processos, né, Glaucia? Eu falo assim, tem o seu tempo. Às vezes a pessoa pode demorar anos para sair de uma relação que não tá legal, que machuca, que fere. Ela precisa talvez viver situações que ela diga, olha, aqui realmente é o meu limite. Mas às vezes pode levar anos. Pode levar muito tempo. E aí o que é muito tempo pra gente, né? Pra aquele outro é tão pouco. Exato. E tem a questão do tempo, né? Porque a gente criou o tempo, mas o que de fato é o tempo? Né? À toa que existe muito aquela expressão correndo contra o tempo. Aí você fica tentando entender, né? Que tempo? Né? Que tempo é esse? Que tem que ser pra ontem? A gente vive muito assim, né? Tão acelerado. Ai, tudo tem que ser pra ontem. Será que a gente não pode esperar? Será que se atrasar 10 minutos, o mundo vai acabar? A gente vive num mundo tão ansioso, que precisa resolver tudo, que precisa abraçar o mundo, que a gente não dá conta. E não aí, precisa, não né? precisa dar conta. E aí a gente se cobra porque não deu conta. Mas será que eu preciso abraçar o mundo o tempo inteiro? Será que eu também não posso reconhecer as minhas limitações? E é o que chega muito em consultório, acredito que para você também, esse imediatismo. Já chega na primeira consulta querendo sair da relação ruim, sair da dependência emocional no primeiro encontro, sair daquele trabalho que está frustrante. Então, assim, é como eu tenho que fazer porque me disseram, porque é tudo muito rápido, porque não posso estar em um sofrimento. E é interessante porque as pessoas vão para a terapia justamente com essa sensação de que ela vai resolver, né, em 2 minutos. Mas você passou a vida inteira aqui, você acha que vai ser assim que você vai resolver? A vida não funciona assim. É no nosso tempo. Isso. E racionalmente, até às vezes a gente tem consciência de certas coisas. Mas quando a gente vai para o lado emocional, não é simples assim. A gente vai enfrentar barreiras emocionais, lugares que estão enraizados na nossa história, muito maiores, que o imediatismo não vai ser uma solução. Às vezes, aquele paciente que chega com esse imediatismo, que a gente entende porque a gente vive nesse mundo, assim, que é muito rápido tudo, é aquele paciente que tende a recair mais rápido. Então, às vezes, é melhor um processo longo, com respeito, com acolhimento, a gente entendendo esses nossos limites, o que a gente é muito bom e o que a gente não é tão bom assim, do que aquele lugar que vai muito rápido e a tendência é voltar muito rápido também. Eu diria que não basta você ter consciência. Às vezes a gente tem consciência que aquele lugar não é o melhor pra gente, o que essa relação não funciona mais, ou que eu preciso de repente cortar, sair desse meu ambiente familiar. Não basta somente isso. É preciso você criar recursos internos para você poder sair, cortar, colocar limite. E isso leva um tempo. E aí não é no processo, no tempo da Glaucia psicóloga, da Paola psicóloga, mas é no tempo daquela pessoa, daquele paciente. Exatamente. E aí, por a gente ter acesso a tanto conhecimento hoje em dia, que isso é ótimo, né? Podcast, leituras, enfim, internet. Mas aí eu vejo também que, se eu li aquele livro, se eu escutei aquela palestra, eu deveria estar em uma posição diferente. Eu deveria estar numa postura diferente. Eu deveria ter saído do emprego, eu deveria ter acabado o relacionamento. Só que a realidade não é assim. Exatamente. E a pessoa entra num ciclo de cobrança, de se culpar, de se punir. E quanto mais a pessoa se cobra, se pune, mais aquilo ali se torna uma prisão. Uhum. E aí ela começa a achar que realmente o problema é ela, que tem alguma coisa de errado com ela. Ninguém muda da noite pro dia. Esse processo de mudança, ele leva tempo. E principalmente, ele requer um mergulho em si mesmo. Uhum. E é um mergulho que ele é lento. Até porque envolve tanta dor, né? Envolve tanta dor, envolve você deixar para trás todos os seus sonhos, todas as suas expectativas. E dizer assim, agora eu posso seguir adiante. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado
a olhar para a dor do outro. Porque quem está carregando é o outro, não somos nós. A gente não vai ter noção do quanto aquilo é difícil. A gente pode se aproximar, mas esse sentir, esse dar voz a essa dor, só esse outro. E esse é o nosso papel, né, Paola? Exatamente. Eu falo que o nosso papel como psicóloga é ser justamente essa ponte que ajuda o outro à travessia. Mas que dar ao outro a autonomia de decidir a própria vida. Que eu acho que isso é o processo mais bonito que a gente vê na terapia, é quando você percebe que aquela pessoa, ela saiu de lugares que eram difíceis, que ela cresceu, que ela se superou, que ela viu que ela tinha uma força e uma potência que nem ela mesma imaginava. Eu acho que isso é o processo mais bonito da terapia. Pelo menos para mim, como psicóloga, não tem recompensa maior. Claro, a gente precisa do dinheiro, mas eu acho que ver isso, ver esse crescimento do outro, não tem preço. É transformador, né? Porque, assim, a gente vê aquele paciente evoluindo dessa forma e também isso nos atravessa. Sim. Isso também fala, diz assim, eita, é possível. Tudo é mudança. Nada é permanente, então é lindo. E é uma troca. É. A gente é ponte de cura, mas o outro também nos cura, o outro também nos transforma. Eu acho que é o mais bonito da nossa profissão, é isso. Que nesse encontro com o outro existe uma transformação. Gláucia, fiquei muito feliz em te receber no podcast. Queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos ouvindo e também deixar as suas redes sociais para quem quer conhecer sobre o seu trabalho, tá bom? Tá bom. Primeiro assim, Paola, foi um privilégio estar aqui, te conhecer pessoalmente, partilhar do conhecimento contigo. E eu acho que eu diria que para quem está assistindo a gente, para quem até se identificou com algumas falas da gente, é sobre você não desistir de você. É sobre, por mais escolhas difíceis e ruins que você tenha feito, por mais que você tenha se perdido, a mudança ela é possível. A tua força ela está aí. Basta você se permitir, se conectar com tudo que é seu. E aí a mudança ela vem, não no nosso tempo, mas no tempo que é necessário. Então, seja relacionamento, seja trabalho, seja família, tudo tem um lugar para se transformar. Tudo tem um outro lado. E se a gente acreditar mais nisso, se a gente buscar mais isso, a vida muda. É acreditar que tudo que é nosso nos encontra. E o que precisa partir, cedo ou tarde, irá embora. Né? Pessoal, quer deixar mais algum recado? Atendo jovens e adultos, aqui em Caruaru, em Camusim, online também. E assim, minhas redes sociais, elas levam muito também, tanto essa vida adulta, de relacionamento, de trabalho, é uma área que eu me volto muito. E aí, quem quiser conhecer, Psigláucia. @Psigláucia. Então, para quem quer conhecer o trabalho da Gláucia, vai lá no Instagram dela, vocês vão adorar, entrem em contato. E estamos aí finalizando mais um podcast, espero que vocês possam ter se identificado. Curte, compartilha e não deixa de encaminhar para alguém que precisa ouvir isso. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro.